Você que é pai, mãe, avó, avô responsável, sabe que nessa época a gente se preocupa um pouco com a lista de materiais escolares. E é para te ajudar a economizar nesta hora que nós fomos conversar com uma economista. Vamos ver como foi esse bate-papo. Olha só, eu estou em um ambiente um pouco diferente, né? Talvez um dos mais temidos pelos pais nessa época. Lojas para comprar materiais escolares. Mas eu não estou sozinha. Quem está aqui comigo é a Cássia, que é economista e vai nos dar algumas dicas para deixar esse momento um pouco mais fácil para os pais de casa. Tudo bem, Cássia? Tudo bem, é isso aí, né? Esse é um momento bastante importante, inclusive do orçamento familiar, né? Já começar o ano com as contas organizadas e, claro, levando em consideração a compra dos materiais escolares. O primeiro passo é justamente ter a lista em mãos, né? Saber quais são os requisitos das escolas, quais são as obrigações dos pais com relação ao material escolar que deve ser entregue, deve ser levado pelo seu filho e ter isso muito claro, quais são aqueles itens de desejo, que caso haja possibilidade eles possam vir a ser adquiridos também. Aqui nos lápis, qual seria a dica? Comprar esses com mais? Comprar com menos? Já comprar para o ano inteiro? Olha, é sempre importante observar, inclusive, a questão da marca e da qualidade, né? A marca por si só não é referência em termos de qualidade, mas observar a qualidade do produto. Se você já observa, talvez se você já tem um filho que vai na escola há mais tempo e consegue observar o comportamento dele, o uso, a sua necessidade, talvez sim vale a pena comprar a embalagem que vem com mais unidades com um preço mais acessível, né? Entendendo, claro, qual é a real necessidade da criança ao longo do período letivo. Nós vamos montar uma cesta, eu quero te desafiar a isso. Montar uma cesta com os itens básicos, num custo-benefício bom. Qual lápis a gente escolheria aqui? Bom, pensando em lápis, eu escolheria essa marca aqui, porque é uma marca que eu já conheço há mais tempo e que eu sei que tem qualidade, né? Então aqui a gente vai ver opções com a mesma quantidade de lápis custando talvez R$2 a menos. Mas considerando todo o período letivo, um ano escolar, a criança utilizando esse material, às vezes se couber no orçamento vale sim a pena investir um pouquinho mais e diluir esse custo ao longo dos meses para que você possa ter um material de qualidade também. A gente já tem aqui os lápis de escrever, mas também tem muitas outras coisas na lista. Lápis de cor, borracha, canetinha. E aqui tem muitas opções para o pessoal. Como escolher isso também? Questão de quantidade de cor, a escola pode sugerir, não? Olha, a escola pode sim fazer a sugestão de qual é o material que vai ser utilizado e aí dentro da sugestão que foi feita ou da requisição que foi feita pela escola, cabe aos pais fazerem a pesquisa de preço e avaliar o que de fato está dentro das suas condições, né? Então a gente escolheu um aqui, mas nós estávamos na discussão que existem muitas opções de lápis de cor, opções até que vêm outros itens junto. Exato, essa é uma dica inclusive para os pais que tiverem essa disponibilidade para pesquisar um pouco mais. Cássia, então vamos comprar o restinho que falta da cesta e depois a gente mostra o valor final? Vamos lá, vamos pesquisar aqui nos outros produtos. Enquanto eu e a economista Cássia fazíamos as pesquisas de preço e as compras, encontramos algumas famílias que estavam fazendo a mesma coisa. Ele está iniciando no pré-2 e aí a gente já está antecipando as compras já antes para não deixar para a última hora. E você está escolhendo por preço? Tinha um orçamento para isso? A gente utiliza a lista escolar e vai adequando, ajustando, né? Não dá para pegar o mais caro, mas também não o mais barato também, né? A gente vai ajustando. Na família de Laura, também é comum que ela vá junto escolher. Mas as compras normalmente são feitas aos poucos. Vocês já tinham pesquisado valores antes? Já, algumas coisas a gente já tinha comprado, na verdade, já tinha comprado em outra loja, né? Mas daí foi indicação de nós vir aqui e dá pra ver que é bem em conta mesmo o material aqui. E vocês sempre costumam levar ela junto na hora de comprar o material? Sim, sempre levamos ela junto porque ela gosta de escolher o que ela quer, né? Então para nós é mais prático trazer ela junto do que a gente comprar e ela depois não gostar, né? Eu gosto de uma coisa, daí a mãe sempre diz para olhar o preço, né? Daí a gente olha, daí a gente entra em um acordo lá. E essa é uma das dicas que a Cássia dá também. Tentar fazer acordos com os filhos na hora de comprar
ou não levar os pequenos juntos. E depois de algumas andanças pela loja, finalizamos a nossa compra. Acho que a gente pegou as coisas mais básicas para começar o primeiro dia de aula, até porque tem isso, às vezes os pais esperam começar para vir promoções também. Exatamente, né? Depois do período de início das aulas, do período letivo, muitas vezes as lojas não conseguem vender todos os seus produtos e conseguem, claro, colocar com preços mais atrativos. Além disso, materiais como estojo, mochila, é possível sim que os pais, né, que as crianças tenham dos anos anteriores e possam reutilizar esses materiais no início do período letivo. Então vamos ver quanto que deu aqui a nossa conta. Pessoal, compramos as coisas não baseadas apenas em preço e também nem só em qualidade. A gente foi balanceando por conhecer marca, por valor, por quantidade. A gente comprou o básico: caderno, lápis, borracha, tesoura, canetinha, apontador, essas coisas realmente que precisa ter no primeiro dia de aula. E agora a gente vai tirar a prova real aqui, vocês acompanhando junto de quanto que dá isso. A gente comprou 9 itens, junto tem 2 cadernos, um grande e um pequeno, e todos os itens que eu já comentei, e deu o valor de R$ 69,42. É um valor razoável. É um valor razoável. É claro que é preciso levar em consideração que nós escolhemos alguns itens olhando, claro, para a qualidade, mas procurando um preço intermediário. Nós não tínhamos crianças aqui que estavam influenciando na nossa decisão e também nós não olhamos uma lista de material escolar completa. Então é importante que os pais atentem que talvez o valor que eles vão investir nos materiais escolares ultrapasse o valor que foi mencionado aqui. Nossas compras estão feitas, então a gente está pronto agora para ir para a escola e aproveitar o ano letivo. Exatamente, fazer o bom uso desse material escolar durante o período letivo. Eu adorei fazer as compras com a Cássia porque dá aquela nostalgia da época da escola. E a gente segue nesse assunto, porque o período de férias está terminando e as crianças em breve retornam às atividades escolares. Como nós vimos na reportagem anterior, é época de comprar materiais escolares, caderno, lápis, estojo e mochila. Mas você sabe quais são as regras para que seu filho utilize a mochila ideal? Porque se usada de maneira inadequada, ela pode trazer consequências graves para o estudante. Para nos ajudar a tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o ortopedista Maurício Fabiani. Seja muito bem-vindo, Maurício, e já nos dá um resumo aí de como a gente vai saber qual é a mochila certa para a criança, tudo bem? Oi, Duda, tudo bem? Boa tarde. Então, começando assim, a principal orientação inicial para a escolha da mochila, né, seria a questão do peso. A mochila ela não pode ultrapassar 10% do peso corporal da criança, né? Então, por exemplo, uma criança de 30 quilos não pode ultrapassar 3 quilos. Outra dica que é legal também é a mochila vazia, sem material nenhum, não pode ultrapassar 1 quilo, né? Até porque no somatório depois com material e coisa acaba ficando muito pesada, né? Outra questão que é legal, vamos mostrar aqui, é a questão das alças, né? A alça da mochila ela tem que ser mais larga, por exemplo, essa não é uma mochila legal para o uso, alça muito fina, não é acolchoada, então esse não é um modelo legal, né? Aqui a gente tem uma que já é mais acolchoada. Isso, geralmente ela tem que ter em torno de 4 a 5 centímetros de largura, né? Mais a questão de ser acolchoada na parte posterior para não ter perigo de machucar a criança, né? E a gente tem aqui vários tamanhos e normalmente a gente olha o tamanho pela idade da criança. Isso é uma boa dica, não dar uma mochila muito grande para a criança pequena para não colocar muita coisa? Isso, a gente tem 2 dicas principais, né? Uma é a questão da rodinha, né? Criança até no máximo 4, 5 anos de idade. O ideal é usar a mochila com rodinha, né? Para não ter a questão do peso na coluna lombar. Geralmente a mochila tem que estar adequada, questão da altura da puxada, né, da mochila, ela tem que estar mais ou menos na altura da cintura, para a criança não precisar ficar muito abaixada ou não precisar erguer o braço, né? E quando for optado pela mochila de uso nas costas, né, ela tem que estar mais ou menos 4 a 5 centímetros da área do pescoço para baixo, né? E na altura da cintura mais ou menos 5 centímetros para cima.
Maurício, quando eu estudava na época de escola, tinha também muita questão das bolsas. Eu lembro que a minha mãe era uma que pegava no meu pé porque eu levava muito livro e ficava sempre do mesmo lado e causava dor. Não é indicado as bolsas ou tem que ter esse cuidado? Isso, sempre é a questão da divisão do peso da mochila no corpo da criança, né? Sempre o recomendado é usar as duas alças da mochila, né? Pela questão da distribuição, até pela questão de poder desencadear no futuro uma lordose, uma escoliose, que é a questão do desvio da coluna, né? Então sempre tem que distribuir o peso. Outra questão da distribuição do peso também, sempre a mochila tem que ter vários compartimentos, sempre mais perto possível da região da coluna, né? O que é mais pesado do material, para conseguir fazer essa distribuição, né? E essa distribuição ela também vale para os adolescentes que começam a ter bastante livros. Às vezes tem que levar 2, 3 cadernos no mesmo dia, mais livro. É indicado colocar um pouco na mochila, talvez um pouco no braço, ou tirando o que não é daquele dia? Isso, sempre pensar na questão da distribuição, né? Independente se é criança, se é adolescente, sempre a gente tem que manter mais ou menos a mesma porcentagem dos 10% de peso, até porque o adolescente também está em fase de formação, né, corporal. Então também pode causar prejuízos mesmo na adolescência, né? Então, claro, sempre, criança, os pais têm que vistoriar a mochila, sempre estar cuidando, isso realmente é necessário levar hoje, vai ter essa aula hoje, e o adolescente, os pais têm que tentar conversar, né? Hoje não é necessário tal caderno, tal livro, e acaba não levando daí. E qual é o sinal que a gente percebe que não está usando a mochila de forma certa? É a famosa dor nas costas? Isso, geralmente o primeiro sinal que vai aparecer é a criança reclamando da dor nas costas, da dor lombar. Esse é o principal sinal que os pais têm que ficar atento, né? Outra coisa que geralmente aparece no consultório é agora esse período de férias, a mãe, a avó, a tia olhou a criança sem camisa na praia, parece que está um pouquinho tortinha a coluna, né? Aí que vai perceber e vai procurar o consultório, vai procurar ajuda, né? E é isso que causa, o uso inadequado dessas mochilas, ele vai causar a coluna ficando um pouco deformada. Quais são outras doenças que pode dar? Isso, geralmente como é fase de formação do corpo, né? Então, um período de moderado a longo, usando uma mochila mais pesada, numa posição inadequada, o principal sintoma que vai causar é a dor, né? Que nós já falamos, e num futuro, provavelmente, vai causar algum desvio de eixo, uma escoliose, uma lordose, que eventualmente, num futuro, pode ter que ser tratado, né? Vai ter que investigar, tratar e tentar resolver esse problema que foi causado. Antes eu brinquei com você que também na minha época de escola eu gostava de usar a mochila bem embaixo. A gente deixava as alças aqui em cima, a mochila ficava lá embaixo. E aí você comentou que também não é adequado. Isso também causa aquele peso errado? Isso é aquela questão da altura, né? Ela não pode ultrapassar os 5 centímetros. Ela tem que ficar 5 centímetros acima da linha da cintura. Dá para usar o glúteo como referência, mais ou menos 5 centímetros acima. Uma dica que é legal também, quando tem aquelas mochilas que tem aquela cinta anterior, que fica no abdômen, daí a mochila fica mais presa também no corpo da criança e acaba distribuindo também melhor o peso, né? Então, realmente não é legal. Se ficar para baixo da cintura, vai sobrecarregar. Vai sobrecarregar. Então, a gente comentou antes na matéria anterior que dependendo como é o comportamento da criança, não é ideal levar para comprar material. Mas para a mochila, então, pelas dicas, seria interessante a criança estar junto até para na hora que pegar a mochila dar aquela medida de tamanho, de peso? Isso, até porque a mochila tem a questão do ajuste, né? Mas você pega, por exemplo, uma mochila maior para uma criança pequena, de menos de 4, 5 anos, mesmo com o ajuste das alças, ela não vai ficar numa posição legal, uma posição recomendada, né? Então, claro, a mochila tem duas questões, vai levar a criança junto, ela vai querer a mais cara, a mais bonita, né? A de personagem. A de personagem, mas é um mal inevitável, né? O ideal é levar junto para conseguir escolher um modelo mais adequado. Ou até medir antes em casa para ter essa noção. Para ter essa noção uma mochila também. antiga que talvez dava certinho.
já pode ter uma noção, com uma mochila antiga, do irmão mais velho, talvez, que já tenha em casa, né? Já pode fazer a medida em casa, mais ou menos o tamanho, já sabe qual usar. Então, lembrando sempre que tem que cuidar para a mochila não ter mais do que 1 quilo e ficar ali aproximadamente 10% do peso da criança. 10% do peso corporal, é isso aí. Isso aí para a gente evitar aí esse uso inadequado de mochilas. E a gente aproveita também, Maurício, para agradecer o Lojão Astral, que foi quem nos cedeu essas mochilas aqui para mostrar para vocês. Muito obrigada por ter vindo, muito obrigada pelas dicas